Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Neste vídeo fazemos uma primeira abordagem ao processo de negociação. Um processo de negociação tem duas fases distintas. Uma das fases consiste em medir o valor criado no processo de troca e de negociação. A outra fase consiste na divisão do valor criado. Este vídeo debruça-se apenas sobre a primeira fase e não trata a divisão do valor criado. Já agora, a divisão do valor criado está intimamente ligada ao tema do poder negocial que, repito, não tratamos neste vídeo. Vamos então começar. Para concretizar ideias, vejamos um exemplo. Suponha que Carlos trabalha para uma empresa cuja proprietária é Vitória. Carlos pretende negociar um aumento salarial. O salário atual do Carlos é $200. Vitória consegue encontrar um substituto para o Carlos pagando $300. Carlos não aceita receber menos de $200, por exemplo, porque tem uma oferta de outra empresa. Vitória não está disponível para pagar mais do que $300. Os valores do salário entre $200 e $300 podem ser aceitos por ambas as partes. Este é o intervalo de negociação, ou seja, é o tamanho do bolo que está em cima da mesa para divisão. O primeiro passo num processo de negociação é medir o valor do bolo corretamente. Suponha que a produtividade do trabalho do Carlos é $400. O valor do bolo não é $400, pois o Carlos consegue garantir $200 se as negociações não tiverem sucesso, a Vitória não precisa pagar mais do que $300. Por isso, o valor do bolo que está em cima da mesa para divisão é igual a $100. Como nota complementar, qualquer valor do salário entre $200 e $300 é possível e por isso há equilíbrios múltiplos. Por isso coloca-se a seguinte questão: por que é que algumas vezes se fixam salários perto dos $200 e outras vezes se fixam salários perto dos $300? O que podem os jogadores fazer para aumentar o seu poder negocial e assim aumentar a sua fatia do bolo? Insisto, este vídeo não aborda estas questões. Este vídeo apenas trata de como medir o valor do bolo. Para medir o valor do bolo a dividir, é útil pensar na mana, ou seja, na melhor alternativa a um não acordo. A mana do Carlos é $200. A produtividade de um trabalhador é igual a $400, mas a Vitória não precisa pagar mais de $300 pelo trabalho. Por isso, a mana da Vitória é igual à diferença entre $400 e $300, ou seja, é igual a $100. Enquanto o valor da produtividade é igual a $400, a soma do valor das manas do Carlos e da Vitória é igual a apenas $300. O valor do bolo é igual à diferença entre estes dois valores, ou seja, é igual ao valor criado acima das manas. Se chegarem a um acordo, o Carlos e a Vitória podem dividir o bolo de $100. O gráfico abaixo representa estas relações. Suponha que o Carlos contactou uma empresa concorrente que lhe ofereceu um salário igual a $230. Se as negociações falharem, o Carlos garante $230. A mana do Carlos passa a $230. O intervalo de negociação passou para valores entre $230 e $300. Neste caso, o bolo a dividir passou para $70. Suponha que a Vitória consegue contratar um trabalhador por $250. A mana da Vitória passa a $150 e o intervalo de negociação passa para o intervalo entre $230 e $250. Neste caso, o bolo a dividir passa para $20. Como as partes podem obter a mana sem negociar,
Um objetivo da negociação é avaliar quanto valor pode ser criado acima do valor das manas. O valor do bolo é igual ao valor criado acima das manas. Este é um princípio simples, mas fácil de esquecer num processo negocial. O Prémio Nobel Robert Aumann, na fotografia à esquerda, mostrou que este princípio está inscrito no Talmud. O Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus que registra discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. No Talmud, os princípios abstratos são frequentemente ilustrados por casos concretos. O princípio abstrato que estamos a tentar ilustrar é que o valor do bolo é igual ao valor criado acima das manas. O princípio da divisão do tecido é uma ilustração deste princípio abstrato. Há um rolo de tecido, a Ana afirma ser detentora da totalidade do tecido, Bela diz que metade do tecido lhe pertence. Como dividir o tecido? O tecido estendido está representado na figura da direita. Assumindo que ambas as pretensões são razoáveis, algumas pessoas propõem uma divisão proporcional. Uma vez que a Ana reclama o dobro de Bela, esta proposta atribui 2/3 à Ana e 1/3 à Bela. Contudo, esta proposta é ad hoc e não respeita o princípio abstrato segundo o qual o valor do bolo é igual ao valor criado acima das manas. Contudo, o Talmud leva em conta este princípio abstrato. O princípio da divisão do tecido inscrito no Talmud propõe atribuir 3/4 à Ana e 1/4 à Bela. O ponto de partida é que apenas metade do tecido está em disputa. Ninguém afirma que a Ana não detém metade do tecido. Por isso, apenas a parte em disputa deve ser dividida. Assumindo uma divisão equitativa, metade do tecido em disputa deve ser entregue à Ana e a outra metade à Bela. Uma nota final. Recordo que não estamos a tratar a divisão do valor criado ou o poder negocial das partes. Por isso, assumimos uma divisão proporcional do tecido em cada uma das duas propostas apresentadas. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.